Você sabe o que é um teste automatizado e um caso de teste? Então assista esse vídeo para você aprender o básico de como criar um teste automatizado, usando aqui no caso, eu vou usar o Java, mas você poderia usar outras ferramentas em outras linguagens para criar os testes automatizados. Hoje eu vou mostrar rapidamente como que você faz para criar um teste automatizado em Java. Então aqui, dá uma olhada aqui nessa aplicaçãozinha, uma função bem simples para fazer busca binária num vetor ordenado. Então esse método aqui, binary search, faz a busca binária nesse vetor aqui, que tem que estar ordenado, e busca essa chave. Você tem que passar para ele o índice da primeira posição do vetor e o índice da última posição do vetor. Então aqui não vou falar muito sobre implementação, é mais sobre como fazer teste automatizado. Então aqui eu tenho um main, né? Então se você não fosse fazer teste automatizado, você ia ter que fazer um teste manual usando o main. Então esse teste aqui, né, manual, está criando um vetor com 4 posições e procurando, né, o elemento 1, o número 1, dentro do vetor de inteiros, né, 1, 2, 3, 4, e a primeira posição é o 0 e a última posição é o 3. Tá? Então se eu rodar esse negócio aqui, né, você vai ver que ele vai retornar 0. Certo? Porque o número 1 aparece na posição 0 do vetor. Então como é que faz para criar um teste automatizado? Obviamente isso aqui é ruim, né? Se você deixar no main, você vai ter que executar esse main aí para executar o teste, né? E esse negócio não fica salvo aí num teste que você pode rerodar, e se você quiser criar outros testes, você vai ter que criar vários prints aí. Então vai ser muito pior do que você ter a barrinha lá da sua ferramenta de teste indicando se passou o teste ou não. Você vai ter que olhar isso na tela. Então não é uma coisa muito eficiente, muito efetiva. Então para criar o teste automatizado aqui no Java, no JUnit, você vai criar um novo source folder. Tá? Em geral é bom que os seus testes fiquem separados do seu código de produção. Tá? Então vou criar um source folder chamado test source e vou criar aqui um caso de teste do JUnit, que na verdade é uma classe de teste, né? Eu vou chamar ele de binary search test, né? Que é o teste para testar a classe binary search, que contém a funçãozinha ali que eu quero testar, que é a busca binária. Quando eu fizer isso, o próprio Eclipse vai adicionar o JUnit, tá? E aí a gente pode criar o caso de teste. Bom, primeiramente, o que é um caso de teste? Tá? Então eu estou fazendo essa série aqui de vídeos de teste de software que eu vou intercalando com outros vídeos de outros assuntos. Eu já falei para vocês num vídeo inicial o que é teste de software, qual que é o problema do teste. Vou colocar o link aqui em cima se você quiser olhar. Basicamente, né, qual que é o problema do teste? Qualquer função, por menor que seja, ela tem uma quantidade imensa de possíveis entradas. Então a gente tem que escolher uma entrada para testar, uma ou um conjunto de entradas. Então o que seria um caso de teste? Seria uma possível entrada para essa função e a saída esperada para essa entrada. Então na busca binária, quais são as entradas, né? Você vai ter o vetor no qual você quer buscar, o número e o número em si que você quer buscar. Então nós vamos implementar esse caso de teste aqui usando o JUnit. Eu vou fazer esse mesmo teste que eu fiz aqui manualmente num caso de teste do JUnit. Então aqui eu vou até pegar esse mesmo vetor, né, e procurar o 1 dentro desse vetor. Tá? Então aqui a gente criou o testezinho, na verdade no JUnit cada método é um caso de teste. Eu vou criar um caso de teste aqui que eu vou chamar de número existente, tá? Porque o número existe dentro do vetor. Então eu vou criar primeiramente o vetor aqui, tá? Vou chamar ele de V e vou colocar aqui os elementos do vetor, 1, 2, 3, 4. Certo? Beleza, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma assertiva, porque eu vou executar o método com essas entradas e verificar se a saída obtida é igual à saída esperada. Então para isso a gente vai usar o assert that. Tá? Assert that. Verifique que, né, se eu chamar o método com essas entradas, a saída esperada vai ser a que eu colocar aqui. Então binary search, que é o método que a gente quer, que é a classe do método que a gente quer chamar, ponto binary search, tá? Vou chamar o método binary search, certo? A entrada para esse método vai ser o V, eu vou procurar o 1 dentro desse vetor,
né? O low aqui, o primeiro índice é 0 e o último índice é 3. Tá? Então, se eu chamar o método binary search, passando essa entrada, ele vai ter que me retornar 0, certo? Por quê? O número 1 encontra-se na posição 0 do vetor. Tá? Então, aqui eu tenho que colocar is, né, assert that. Essa chamada aí vai me retornar o número 0, certo? Que é o índice onde aparece o 1 dentro do vetor. Tá? Então aqui ele está reclamando porque eu tenho que importar os matchers, né, do Humcrest, que é esse is aí, tá? org.humcrest.corematchers. Tá? O is está dentro desse core matchers. E o assert that eu também tenho que importar. Ele está dentro do próprio JUnit. Então agora, beleza, eu já tenho meu caso de teste implementado, certo? E aí eu tenho que rodar ele. Então eu vou rodar ele aqui. Você vai no caso de teste, clica no Run as JUnit Test, ele vai rodar o teste. Então se a gente olhar aqui, deu barrinha verde, certo? Porque o teste passou. Esse é um caso de teste, né, no qual o número está dentro do vetor. Agora vamos criar um outro teste no qual o número não está no vetor. Se a gente olhar a implementação aqui, né, do jeito que foi implementado, ele vai retornar -1 se o número não estiver no vetor. Tá? Então vou criar um outro teste. Para criar o teste, então eu tenho que colocar a anotação @teste. Número, vou chamar o caso de teste de número inexistente. Certo? Vou criar o mesmo vetorzinho. Poderia ser um atributo aqui, mas vou deixar dentro do próprio caso de teste. Assert that. Chamar esse método, binary search, né, passando para ele o meu vetorzinho v, certo? E procurar, por exemplo, o 10 lá dentro do vetor não está lá dentro. Então, se eu colocar aqui 0 e 3, que é o máximo e o mínimo, né, eu sei que isso aqui tem que me retornar, né, se tiver implementado corretamente, ele vai me retornar -1, certo? Porque o 10 não está dentro do vetor. Então aqui é isso. Assegure-se de que, se eu chamar esse método, né, ele vai retornar -1. Né? A saída desse método, o retorno desse método é -1. Então se eu rodar os casos de teste, agora eu tenho 2, né? Ele vai dar a barrinha verde, certo? Passou o teste. Então esse vídeo aqui, pessoal, foi só para mostrar como que eu crio casos de teste automatizado usando o JUnit. Tá? Agora, outra questão é quais testes eu crio para testar o meu método. Então isso vai estar dentro das técnicas de teste que eu vou explicar nos próximos vídeos. Bom, galera, então era isso. Espero que agora, né, tenha ficado mais simples de você entender como criar um caso de teste no JUnit em Java. E mais para frente, então, eu vou fazer outros vídeos falando sobre as técnicas de teste que vão te ajudar a escolher os casos de teste que vão maximizar a chance de você encontrar defeitos. Que, como eu disse lá no primeiro vídeo sobre teste de software, um teste bom é aquele que encontra o defeito. Porque, por hipótese, a gente tem que o nosso sistema sempre vai ter algum defeito. Beleza, pessoal? Então era isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.